Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta e hoje com um assunto um pouquinho diferente do habitual. A gente vai falar a respeito de passar os seus reais para dólar, até porque você está pensando em se tornar um futuro americano, você não vai poder usar real por lá, né? Eu gostaria de lembrar vocês que esse vídeo não é uma recomendação financeira. O que a gente vai passar aqui é realmente o que coube melhor para o nosso caso, o que a gente fez, tá? Então, vamos seguir? A questão de você transformar os seus reais em dólar não se encaixa só no seu caso de imigração. Se você tem o sonho de viajar, conhecer a América e ir para Disney, você vai ter que ter dólar na sua mão, certo? Então, no nosso caso, a gente fez um planejamento já pensando a longo prazo, que a gente queria se mudar. Mas a gente também já viajou antes. Antes a gente não fez isso. Agora que a gente tem esse conhecimento melhor, a gente percebe como seria melhor se a gente tivesse aplicado isso anteriormente. Então, como funciona você passar seus reais para dólar? Você vai em algum lugar, troca com alguém, publica na internet, alguém me vende dólares? Como funciona isso? Para você ter o dólar nas suas mãos, você tem aí três opções de compra. São as três que todo mundo conhece, vamos dizer assim. Primeira seria a casa de câmbio, onde você pega o dólar em espécie. Tirando a casa de câmbio, a gente tem os cartões pré-pagos. Esses dois primeiros, sinceramente, eles são mais caros. A gente vai até deixar aqui para vocês verem mais ou menos quanto sairia para você comprar, sei lá, US$ 1.000. O valor é muito alto, até porque você paga ali uma taxa de turismo quando você vai na casa de câmbio. Então acaba não valendo tanto a pena. A terceira opção, que é a que a gente vai discutir hoje, é justamente você ter uma conta digital global. A gente vai explicar melhor como isso funciona. Tendo a sua conta digital numa corretora ou em um banco, você tem a possibilidade de abrir uma conta internacional e comprar dólar sem problema nenhum. Essa cotação chega a ser diferente, não é uma cotação para turismo, é realmente uma cotação comercial e acaba saindo mais em conta. O que tem acontecido nos dias de hoje é esse auê sobre os impostos para você comprar o dólar, o famoso IOF. O que significa IOF? Por que eu pago isso? IOF é justamente imposto sobre operação financeira. Então, você está tendo que pagar um imposto para comprar aquele dólar. Você vai pagar um pouquinho a mais, além do valor dele. Então, você fala, mas o dólar tá, sei lá, 5,60. Você não vai pagar 5,60, tem sempre um pouquinho a mais. Além do IOF, você também paga uma taxinha pro banco. O banco tem que ter a parte dele. Então, não vale só você saber quanto o dólar tá naquele momento. Você também tem esses a mais para pagar, e é sobre isso que a gente vai discutir melhor também. Recentemente aconteceram aí algumas alterações com relação ao IOF. Tiveram algumas alterações na questão do Ministério da Fazenda e eles aumentaram um pouquinho o valor, a porcentagem que a gente paga desse imposto sobre o dólar. Antes, quando você ia comprar para sua conta global, você pagava 1,10% de IOF. Com a nova alteração, agora vocês, no caso a gente, tem que pagar 3,50% de IOF. Então, o que a gente pode fazer para tentar fugir um pouquinho, tentar pagar um pouquinho menos de imposto? Até porque eu não gosto de pagar imposto. Se você gosta de pagar imposto, tudo bem, pode ficar à vontade. Mas como eu não gosto, a gente tentou achar uma forma um pouquinho melhor para estar transformando os nossos reais em dólar. Depois a gente vai pôr aqui para vocês um exemplo de cada uma das contas, como vai ser nessa opção um pouquinho menos ruim de você pagar imposto e na parte do IOF agora em 3,50. Falando assim em porcentagem, você fala, mas é só 2%, gente, é 200% a mais que a gente está tendo que pagar. Vocês vão ver na comparação aqui o quanto a mais a gente está tendo que pagar. Então, vou explicar melhor para vocês qual que é a maneira mais fácil e a melhor que está sendo agora para o nosso caso, ok? Então, ao invés de você pegar o seu real e passar para uma conta global, você vai fazer a mesma coisa, só que tem uma palavrinha-chave. Você vai passar para a sua conta global de investimentos, ok? Mas por quê? Qual que é a diferença? Eu não vou estar comprando o mesmo dólar no mesmo lugar, na corretora que eu escolhi? Aí é que tá. O IOF que foi alterado foi apenas para a sua conta global. A parte de investir teve alteração, mas bem menor. Antes era de 0,38% o imposto de IOF que você estava pagando para a conta de investimento. Agora é 1,1%.
Então, já dá para ver, aumentou um pouquinho, mas não tanto quanto 3,50, né, gente? E, pessoal, nessa parte da sua conta de investimentos, o aumento foi aí de 180%. Então, é aquilo que eu falei, parece uma porcentagem pequena, mas é bastante. A gente vai pôr as comparações para vocês, como eu falei, mas no momento o que realmente tem mais vantagem é você passar os seus dólares para uma conta de investimento, numa corretora que você escolher, tá? E uma coisa importante, isso que eu tô falando são os dias de hoje. Hoje a gente tá aqui no fim de mês de maio de 2025. E todas essas alterações que aconteceram recentemente foram do dia pra noite. Tipo, só aconteceu. Então há de se esperar que um governo escolha passar para 50% a mais de imposto IOF. O que a gente pode fazer? Nada. Então, realmente é uma coisa ali que você tem que estar tomando cuidado. Hoje a gente achou essa saidinha, né? Ainda tá tendo que pagar um pouquinho a mais do que era antes, mas não tem muito o que fazer. Eu não sei se vocês notaram, mas eu tô falando bastante, de acordo com a sua corretora, com a corretora que você escolher. Por que eu tô falando isso? Lembra lá no comecinho que eu falei que são duas coisas a mais além do valor do dólar que você vai pagar? Além do IOF, tem o spread, que é justamente o valor que a corretora que você vai escolher, o banco, vai pôr em cima do dólar, perdão, que você está comprando. É justamente a parte que o banco vai pegar para ele, para tirar um pouquinho de lucro para ele, certo? Então, esse spread, ele varia de banco para corretora que você for escolher. Então, o importante é você realmente investigar, analisar, ver o que se encaixa melhor no seu bolso, o que é melhor para você, ok? Esses exemplos que eu vou pôr aqui, vocês podem até ver, acho que vai estar escrito lá o valor de spread. Então, aí você já tem até uma noção de quanto que é no exemplo que eu coloquei. Então, a gente está falando tudo isso, mas afinal vem aquela dúvida, tá, mas então qual que é a diferença de uma conta global para uma conta global de investimento? Eu vou usar do mesmo jeito? Por que eu tenho que fazer isso? Enfim, o que vai acontecer é o seguinte, você vai estar passando o seu dinheiro para a conta global de investimentos e você tem que estar pegando aquele dólar e investir em alguma coisa. Ele vai fazer todo um processo. Primeiro você põe lá, você vai investir em algo e depois você consegue passar para uma conta global e fazer o uso daquele dinheiro. Parece complexo, mas eu não sei investir, não sei o que é isso. O importante é você estudar e ficar antenado. Eu vou passar para vocês aqui mais ou menos como seria esse processo, ok? Lembrando novamente que isso não é uma recomendação de investimentos. Eu vou passar para vocês o que eu fiz, achei conveniente para o meu caso, tá? Então, eu peguei, passei os dólares para minha conta de investimento e eu resolvi investir no Tesouro Americano, também conhecido como TFLO, que é um ETF, ok? E por que eu escolhi esse? Eu dei uma olhada, uma pesquisada e descobri que era o investimento mais seguro que tem no mundo. Falei, olha, se é só para isso que eu estou fazendo, vai ser esse aqui mesmo. Então, vamos seguir no processo. Você joga os seus dólares para a conta lá de investimento, investe em alguma coisa, no meu caso eu escolhi o TFLO mesmo, se encaixou para minha necessidade, e depois você vai lá, vai retirar aquele dinheiro que você investiu e você pode passar para a sua conta global. Aí você pode transferir, sacar, usar um cartão de débito ou crédito, não sei, depende da sua corretora, do seu banco também. Então, para quem ficou curioso e quer saber um pouquinho mais sobre o TFLO, ele é o equivalente ao Tesouro Direto aqui no Brasil, só que ele é justamente o Tesouro Americano, pessoal. E o que acontece? Ele é títulos do Tesouro Americano de curto prazo, ok? Outra questão importante de se dizer é que é uma renda fixa, não é algo variável. Ele tende só a estar lá crescendo e não tem aquela variação, sobe, desce, sobe, desce. Então, ele é realmente considerado um investimento mais seguro. Se você der uma pesquisada, você pode entender o melhor disso também. Outra coisa muito interessante é que o TFLO ele acompanha justamente a taxa de juros americana. E nos dias de hoje, eles estão batendo patamares altíssimos. Não igual no Brasil, é claro, mas está alto para o padrão que era lá. Então, está tendendo só a crescer no momento. E outra coisa importante esse investimento é focado justamente em crescimento, em querer que o seu dinheiro renda, os seus dólares estejam rendendo, não só parados, desvalorizando. E existem vários outros ETFs, investimentos que você pode usar de acordo com justamente o seu objetivo. Só que isso é outro assunto. Se vocês tiverem interesse em saber mais a respeito, a gente pode até falar aqui no canal. Mas realmente é uma coisa que pode ficar para depois. Ok, então vamos lá. Recapitulando tudo que você já viu aqui.
você primeiro vai passar o seu dinheiro para uma conta de investimentos. E acho que entenderam isso. Feito isso, você vai investir em alguma coisa. No meu caso, eu escolhi o TFLO, um ETF. E agora? Falta resgatar e passar para sua conta global. No meu caso, o TFLO ele é um ETF. Todos os ETFs da Bolsa Americana funcionam no esquema D+1. O que isso significa? Significa que quando você pede o seu resgate, você vai receber ele no dia seguinte. Então, se eu pedir hoje, eu recebo amanhã. Recebido o meu resgate, só passar ele para minha conta global e ser feliz. Ah, uma coisa importante. Normalmente, as corretoras não cobram essa parte de você passar da sua conta de investimento para sua conta global, ok? E agora, realmente, esse é o passo a passo que a gente encontrou a melhor forma nos dias de hoje para fugir um pouquinho desse IOF que ficou altíssimo. Posso repetir para vocês? Vamos lá. Você passa para sua conta de investimento, investe em alguma coisa, resgata e passa para sua conta global. Então, para finalizar, vamos só fazer uma comparação sobre todas as formas de como você pode passar seus reais para dólar. Eu vou começar aqui pela casa de câmbio. Eu dei uma olhadinha aqui e eu fiz ali como se eu fosse retirar $1.000, tá? O valor que eu estava tendo que pagar era R$6,02. Então, $1.000 saiu por 6.020. Bastante, né? Agora vamos ver se você passar para uma conta global, não de investimentos, a global mesmo. Eu verifiquei aqui em um banco, numa corretora, mesma quantia, $1.000. A cotação comercial estava saindo por 5,64. Aí teve lá o IOF, teve o spread que a gente conversou aqui também, vocês já sabem o que é. E $1.000 saiu por 5.895,92. E só para vocês terem uma noção, quanto que saiu de IOF para isso foi R$ 199,38. R$ 200 só de imposto para você comprar. Dá para perceber o quanto que machuca? Agora, se eu fosse passar para minha conta de investimento, mesma quantidade de $1.000, a cotação comercial de 5,64, quanto que ficaria? Vamos lá. Tem lá o spread, o IOF, o valor total sairia por R$ 5.788,29. O IOF, nesse caso, ficou apenas R$ 62,98. Eu falo apenas, mas ainda é bastante. Mas acho melhor do que pagar R$ 200, né? No geral é isso, gente. Então, a gente vai deixar aqui as comparações para vocês verem também. Se vocês ficaram com dúvida, já sabe, pode escrever aqui no comentário, pode mandar mensagem no Instagram também. Eu tô bem feliz que a gente tá recebendo muitas mensagens, então manda lá. Eu criei algumas coisinhas no Instagram, tem lá um lugar onde você pode mandar suas perguntas, eu posso repostar depois para mais pessoas que também podem ter essa dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo.